Meu amigo vascaíno, hoje é dia de decisão no basquete. O Vasco pode conquistar o título, a abertura aí da NBB. Vamos falar muito aí sobre Vasco da Gama e Juventude, porque mudanças estão confirmadas no time titular do Gigante da Colina. Temos notícias vindas da Itália com relação à situação da 777 Partners. E olha, o CEO do Genoa fez um esclarecimento hoje explicando aí quem é que controla a situação aí do clube italiano. Será se é a ICAP? A gente vai explicar aqui para vocês. E, claro, a gente vai falar muito aí do julgamento que teve hoje no STJD, onde o Vasco da Gama foi multado e o Betinho recebeu ali alguns dias de suspensão. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e, por favor, gente, não deixem de colocar atenção, porque esse vídeo é de suma importância para você entender as coisas aí no Vasco da Gama, principalmente essa questão aí da SAF. Bom, vamos começar falando aqui sobre a situação envolvendo o basquete do Vasco, porque daqui a pouco, né, o basquete, nesta sexta-feira, faz a decisão contra o Minas pelo torneio Abertura, né, o torneio aí de início, os preparativos aí para o NBB. E o Vasco da Gama é um dos favoritos aí para poder conquistar esse título, né, da nova edição aí do Brasileiro de Basquete. Bom, vamos falar aqui sobre a situação do STJD, porque enquanto não sai a decisão lá da data da Copa do Brasil, sobre qual dia que será o jogo, né, se vai ser no dia 17 ou no dia 19, eis que hoje, sexta-feira, a gente teve aí simplesmente um julgamento polêmico lá no STJD. Lembra daquela briga que teve em São Januário? Isso mesmo, aquela briga que simplesmente envolveu o segurança do Vasco da Gama e alguns jogadores do Atlético Paranaense. Pois é, o Vasco foi multado em R$ 10.000, né? E o segurança do Vasco da Gama, o Betinho, foi suspenso por 37 dias. Você concorda com a suspensão? Sim ou não? A pena, o STJD pegou pesado com o Vasco? Comente aí. Bom, agora a gente vai falar muito aqui sobre o jogo de amanhã, porque o Vasco amanhã joga contra a equipe do Juventude. E, pessoal, é necessário vencer. O Vasco está a 5 jogos sem vencer. Não é porque o time caiu de produção, certo? É porque efetivamente aí a gente pegou adversários mais fortes, jogamos fora de casa e é o nosso reencontro com o São Januário. O Vasco precisa vencer para encostar no Cruzeiro, que perdeu ontem para a equipe do Fluminense. O Vasco hoje, por exemplo, está a 6 pontos do Fluminense, que é a primeira equipe ali fora da zona do rebaixamento. Então, é necessário a gente vencer para a gente ficar mais aliviado ainda e pensar ali numa Copa Sul-Americana ou até mesmo na Libertadores, porque esse G6 pode ser um G7, um G8 ou até mesmo um G9, perfeito? O seguinte, o Vasco da Gama aí com mudanças na equipe titular, sim, perfeito. Isto porque o Léo Pelé vai para o banco de reservas para o lugar aí do João Vitor. O clamor público estava muito grande aí
o Léo ser barrado, né? No mais, o nosso treinador, o Paiva, deve repetir a escalação que atuou contra a equipe do Atlético Mineiro. Isto porque não dá para poupar ninguém, o Campeonato Brasileiro também é prioridade, não tem nada resolvido ainda, então o Paiva tem que simplesmente arregaçar as mangas e trabalhar. Bom, agora a gente fala aqui sobre uma notícia que a gente tomou conhecimento, notícia vinda lá da Itália, sobre essa situação da SAF, certo? Sobre a 777 Partners. Bom, hoje a gente teve um pronunciamento muito importante que veio do CEO lá do Genoa, o Andrés Blasquez, né? E, Laureano, o que, que isso tem a ver com o Vasco da Gama? A 777 Partners está colocando todos os times à venda. Agora é oficial. Parece que aquela situação lá nos Estados Unidos está sendo resolvida, aquele imbróglio lá. E olha o que falou o Andrés Blasquez hoje, sobre de quem é a responsabilidade aí do Genoa, né, dos clubes da 777. Vamos ler aqui, ó. O Genoa está à venda, mas em janeiro o clube entrará no mercado para reforçar o time com 3 jogadores, um substituto para o lesionado Malenovic e 2 atacantes. O anúncio foi feito pelo CEO da Grifone, Andrés Blasquez, que ontem à noite se reuniu com representantes dos clubes de apoio Rosso numa reunião às portas fechadas, que durou 3 horas e terminou durante a noite. Blasques, olha só isso aqui, ó. Aqui no Brasil, eles mentem para vocês e falam que quem cuida dos interesses é a EICAP, não é? Olha só. Blasques esclareceu a situação corporativa e explicou os movimentos do mercado de verão. E está aqui, ó. O Genoa ainda é hoje propriedade da 777 Partners. Propriedade da 777 Partners. A responsabilidade legal e criminal cabe ao próprio Blasquez, que é o CEO da 777 Partners do Genoa. A EICAP, empresa credora da 777, ela lá na Itália, ela é tratada como se fosse uma empresa credora da 777 Partners e não controladora. Credora é uma coisa, controladora é outra. Então, a gente está colocando aqui para vocês, tá? Que simplesmente a ICAP não manda em nada. Quem manda é a 777. A gente tem falado muito sobre isso, inclusive está confirmado que o grupo, né, das 777 Partners, né, ele está passando aí por uma colisão muito grande e todos os times aí da 777 serão vendidos. Então, isso implica diretamente aqui no Vasco da Gama. A gente aguarda aí o Pedrinho, essa situação dos processos estão suspensos por 90 dias, certo? A gente pode ter uma novidade após essa situação aí. Ontem houve uma reunião entre os clubes aí da 777 Partners e a gente pode ter novidades aí nas próximas horas aí com relação a um acordo aí entre Vasco da Gama e 77 Partners. Não fiquem com essa história de EICAP, é 777 Partners. Está aí confirmadíssimo, conforme a gente fala para vocês. O Jorge Salgado tem que ser preso, porque qual a garantia que essa 777 Partners deu para poder simplesmente injetar 700 milhões no Vasco? Passou 2 anos, quebrou, faliu e vai ter que vender. É essa a situação.
Agradeço pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!